Bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal, compartilhe nossos vídeos, acesse os nossos likes aí e se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais para que você possa receber novidades, vídeos gravados, temas diferentes, curiosidades bíblicas, apologéticas, doutrinas e etc. Hoje vamos falar sobre o tema desse vídeo hoje, dentro da série a base, que é a introdução da história do pensamento cristão, da história da teologia cristã. Hoje eu vou falar sobre os perigos das heresias, controvérsias cristológicas, controvérsia cristológica, ok? Além das perseguições movidas pelas autoridades romanas no início, antes do Édito de Milão, o inimigo maior da igreja lançou mão de outra arma com a intenção fracassada de destruí-la, os falsos ensinamentos de forma camuflada no seio da Assembleia. As heresias, liberadas por pessoas disfarçadas de cristão para desviar do caminho os salvos. Vamos colocar aqui, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza farão de vos negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormita. Isso é uma citação de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3, Então, algumas das heresias surgidas desde o século I até o século V depois de Cristo, tem o gnosticismo, que ele começou no ano 136 ao ano 160 depois de Cristo. Em grego significa conhecimento, era um conhecimento místico, Então, crenças e práticas do gnosticismo. Segundo ela, o Senhor Jesus não teve corpo, isto é, não veio em carne, e seu corpo seria uma mera aparência, como se fosse um fantasma. É uma cristologia dualista, uma cristiologia dualista. Então, o gnosticismo, como eu já falei, era uma seita que pregava que a salvação só se alcançava pelo conhecimento, e não pela graça mediante a fé. E a outra questão, também aqui tema aqui já no início, o agnosticismo provém de duas palavras, não conhecimento, Procurava negar a Deus e a sua existência, dizendo que não se pode conhecê-la. Ensinava que a mente humana não pode conhecer a realidade. Negava, pois, Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, pela humanidade perdida, do século I. Temos também o chamado ebionismo, de Ébios, do século II. Ébio significa probe indigente. Era judeus cristãos que não abria mão das suas cerimônias mosaicas. Dizia que Jesus só se tornou Deus. Ele dizia que Jesus só se tornou, vamos dizer, uma divindade, entre aspas, entendeu? A partir do batismo de João, no Rio Jordão. E lá o Espírito Santo desceu sobre ele, ele se tornou uma divindade, vamos dizer, entre aspas, E também o maniqueísmo, que Agostinho foi um maniqueu, do ano 276 depois de Cristo. De origem persa, vem do nome Mani, seu fundador. O ensino dele dava ênfase ao fato do universo composto dos reinos das trevas e da luz, bem como ambos lutares pelo domínio da natureza e do próprio homem. Recusava Jesus, cria num Cristo celestial, um Cristo cósmico. Então não tem como dizer, não. O pecado não é uma substância, o pecado, na verdade, é um ato, um estado, é envolvido mais com a questão moral, de escolha, de caráter, É uma transgressão da lei de Deus. O arianismo, século III, que foi combatido duramente no Concílio de Nicéia em 325 por Alexandre, o bispo de Alexandria, e Atanásio, que era diácono na época, era o secretário dele, depois se tornou bispo de Alexandria e combateu o arianismo. Mas mesmo assim, o arianismo só veio morrer por completo a partir de Teodósio, no Édito de Milão, onde faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, é um golpe fatal no arianismo. Então, o arianismo vem do nome do seu fundador Ário, presbítero de Alexandria. Ele negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus, dizendo que Cristo não é Deus, não é pré-existente, mas uma criatura, embora primeira e mais excelsa de todos, e que
encarna em Jesus de Nazaré. O arianismo nega a natureza divina de Jesus. É aqui os testemunhos de Jeová faz hoje, nos dias atuais. Apolinarismo, 361, vem do nome Apolinário, bispo de Laodiceia. Ele afirmava que Jesus não tinha espírito humano, porque em sua encarnação o Logos ocupou o lugar da alma, né? Então, se Jesus não tem um espírito humano, não tem uma alma humana, ele não é plenamente humano. Isso foi acusado no concílio de Laodiceia como heresia. Então, Jesus tem um espírito humano, como a gente viu lá em Cristologia, dentro da introdução da teologia sistemática, ele tem espírito humano, tem alma humana e tem corpo humano, para ele ser plenamente humano. Caso contrário, não tem como ele ser o nosso Salvador. Nestorianismo, 428, vem do nome Nestor, patriarca de Constantinopla. Ele ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, na mesma pessoa. Humano e divino em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Ele dizia que Cristo não tinha duas naturezas, né? Que é humano e divino. Mas dizia que existia duas pessoas, divina e humana, mas não é dessa maneira. Ele foi condenado no concílio de Éfeso. Eutiquianismo, 378 a 454, vem do nome Eutico, líder de um mosteiro em Constantinopla. Aqui, o Eutico opunha-se ao nestorianismo, né, voltado à questão das duas pessoas, divina e humana. Eutico asseverava que a natureza humana de Cristo foi tomada pela divina, de modo que ambos foram mudados em algum grau, resultando em uma terceira natureza, ou seja, uma mistura de elementos divino e humano, no qual ambas a natureza teria sido, em algum sentido, modificada para formar uma nova natureza. Então ele defendia não a união hipostática, a união das duas naturezas em uma só pessoa. Eutico defendia que em Cristo só existia uma só natureza. A divina e humana estava misturada, se formando uma só natureza. É o chamado monofisismo, né? Monofisismo, uma só natureza. Tá? Então é condenado no concílio de Calcedônia, que vai falar que Cristo tem duas naturezas em uma só pessoa. Então, vamos fazer uma citação aqui rápido, né? O que nós cremos hoje sobre as duas naturezas de Cristo é uma só pessoa. Ortodoxia vem de Calcedônia. Em Calcedônia, o eutiquianismo foi condenado e ali afirmou que Jesus Cristo tem duas naturezas distintas. Esse foi o quarto concílio ecumênico. O anterior não foi considerado, 441. Foi o maior de toda a história, né, com mais de 500 bispos presentes em Calcedônia. A maioria dos bispos era do Oriente, porque no Ocidente a coisa estava pegando fogo. A maioria não pôde vir, pois a casa estava caindo. Calcedônia estabeleceu que a maior parte da igreja aceita até hoje. Cristo é uma pessoa em duas naturezas perfeitas, sem confusão, conversão, sem divisão ou separação. Essas duas naturezas se unem de forma hipostática. É uma união não voluntária, uma união necessária, uma união que sempre existe. Então é união hipostática, união de duas naturezas em uma só pessoa. Foi decidida em Calcedônia. Segundo o pastor Ezequiel Soares, as heresias afetam os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao homem, a natureza, o pecado, a salvação, a origem e destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade. Errar em outros pontos da fé cristã pode até não afetar a salvação, mas a doutrina de Deus é inviolável. Negar o Senhor é trazer sobre si repentina destruição. Para combater as tais heresias, a igreja realizou vários concílios, onde veneráveis apologistas estiveram presentes para analisar e debater sobre ensinamentos, né? Sobre o prisma da Sagrada Escritura, colocando à prova as heresias e seus cognatos. A partir de então, organizar as doutrinas fundamentais do cristianismo, as doutrinas cardeais, doutrinas primárias, doutrinas centrais, os pontos cardeais da nossa fé cristã, que deveriam repassar para a posteridade. São alguns concílios muito importantes, né? Os pais da igreja já reconheciam os 27 livros do Novo Testamento. Vamos lá. Os pais da igreja já reconheciam os 27 livros do Novo Testamento. Vamos fazer uma citação aqui importante aqui sobre alguns pais que já reconheciam o Novo Testamento. Logo após a primeira geração passada, a era apostólica, todos os livros do Novo Testamento haviam sido citados como dotados de autoridade por algum pai da igreja. Por sinal, dentro de documentos, anos depois do século I, quase todos os versículos do Novo Testamento haviam sido citados em uma ou mais de 36 mil citações dos pais da igreja. Vamos ver aqui, Atanásio, o pai da ortodoxia, o anão negro, viu no 367.
nos apresenta a mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que é exatamente igual à nossa atual. A lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita às igrejas, né? Dentro de uma geração, tanto a de Jerônimo quanto a de Agostinho, teria confirmado a mesma lista de livros, de modo que os 27 livros permanecem no cano aceito no Novo Testamento até hoje. É a chamada Carta Pascal de Atanásio do ano 367. Foi reconhecida por Jerônimo e reconhecida por Santo Agostinho. Policarpo, já anterior a Atanásio, do ano 115, Clemente e outros referem-se aos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento com a expressão como está escrito nas Escrituras. Então já é reconhecido o livro do Novo Testamento por Policarpo e por vários autores que viu na sua época, principalmente por Clemente de Roma, né, que eu falei lá no início, os pais apostólicos. Justino Marte, referindo-se à Eucaristia, escreve em primeira Apologia: no domingo todos aqueles que vivem na cidade ou no campo se reúnem num só local, durante o tempo que for possível, e lê as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Então, quando o leitor termina a leitura, o presidente faz uma demonstração, que é o bispo, né, o pastor. Um convite a que todos emitem essas boas obras. No diálogo com Trifão, ele emprega a fórmula, está escrito, tanto ele como Trifão devem ter sabido o significado desse, está escrito. Né? Ele fala sobre os evangelhos, né? Os evangelhos. Irineu, já citado por F.F. Bruce, né, escreve acerca do significado de Irineu. A importância de Irineu está no seu vínculo com a era apostólica e nos seus relacionamentos ecumênicos. Educado na Ásia Menor, aos pés de Policarpo, discípulo de João, Irineu tornou-se bispo. Então nós vemos aqui as obras de Irineu, né, quando ele fala que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que vai dar toda a base para o Concílio de Calcedônia, 451, que vai falar da união hipostática. Né? Irineu também reconhece também os evangelhos, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marco, Lucas, né, e João, sobre os pontos cardeais. Né? Ele já reconhece esses livros na sua época. Então nós temos concílios importantes aqui. Então está ratificado aqui, os pais da igreja já reconheciam os 27 livros do Novo Testamento. Começando lá de Policarpo, vindo até Jerônimo de Santo Agostinho, na Vulgata Latina. Bispo durante o concílio, Silvestre I, local, Niceia. 20 de maio a 25 de julho a 325 foi o concílio de Niceia. Quem era o bispo na época? Silvestre I, Niceia. Então, temas principais. Combateu principalmente as heresias de Ário, que insistia na ideia de Jesus ter sido criado pelo Pai, tendo como principal apologista Atanásio, que defendeu com sucesso a ortodoxia cristã e cristológica. Damaso, né, presidiu o Concílio de Constantinopla em 381. Discutiram principalmente sobre as heresias de Apolinária, sendo essa refutada pelos pais da igreja. Né? Celestino I em Éfeso, em 431, o Concílio de Éfeso foi em 431. Nessa discutiu as doutrinas nestorianas, foram avaliadas e rejeitadas sobre a questão que Nestório defendia sobre uma pessoa divina e uma pessoa humana. Mas na verdade, duas naturezas, divina e humana, é uma só pessoa. Leão Magno I, né, em Calcedônia, 451. A discussão foi sobre a cristologia que estava em jogo devido às heresias de Eutico. Dizia que Cristo tinha uma só natureza, ao invés de duas, humana e divina. Então a decisão de Calcedônia, o concílio de Calcedônia, a declaração de Calcedônia dizendo na união hipostática que Cristo tem duas naturezas, uma só pessoa, vale para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Mundo católico, romano, católico, ortodoxo e protestantismo. Outra questão também que a gente pode ver aqui, né, de Lyon, na Gália, Irineu, falando sobre o Novo Testamento ainda, né, seus escritos confirmaram o reconhecimento canônico dos 4 evangelhos, Atos. Aqui, no cano de Irineu. Irineu já cita o quê? Irineu já cita os 4 evangelhos, Irineu cita o livro de Atos, Irineu cita Romanos, Irineu cita 1 e 2 Coríntios, no cano dele, o Novo Testamento de Irineu, né? Tem os evangelhos, tem Atos, tem Romanos, tem 1 e 2 Coríntios. No Novo Testamento de Irineu tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Pedro, João e Apocalipse. Encontra a heresia, né? Tratando escrito por Irineu, evidente até o ano 180. Então ele tem um Novo Testamento quase completo aqui com todos os 27 livros. A ideia de 4 evangelhos se torna tão
axiomático em toda a cristandade que se podia mencionar como um fato real, tão óbvio, inevitável e natural como os 4 pontos cardeais. É o que Irineu cita acerca dos 4 evangelhos em seu Novo Testamento da época. Inácio, de 150, Inácio também fala também sobre a questão do cânon. Não quero dar-lhe mandamento tal como fizeram Pedro e Paulo. Eles foram apóstolos, F.F. Bruce afirma que quando finalmente no concílio da igreja, o Sínodo de Hipona, o Sínodo de Hipona em 393, elaborou uma lista dos 27 livros do Novo Testamento. Não conferiu-lhe qualquer autoridade que já não possuía, mas simplesmente registrou a canonicidade previamente estabelecida. A decisão do Sínodo de Hipona foi repromulgada, 4 anos depois, pelo terceiro concílio de Cartago. Então, o concílio de Hipona reconheceu, não atribuindo autoridade, porque eles já tinham autoridade no livro da Bíblia, reconheceu a carta pascal de Atanásio, reconheceu também o cano de Irineu e os demais canos que vinham lá de Policarpo, de Clemente de Roma. O cano muratoriano, do ano 170, além do cano, obviamente, abreviado do herege Marcião, em 140, a lista canônica mais antiga encontra-se no fragmento muratório. A lista de livros do Novo Testamento corresponde exatamente à da Antiga Aliança, omitindo apenas Hebreus, Tiago e 1 e 2 Pedro. Sustenta que provavelmente houve uma falha nos manuscritos com possível inclusão de tais livros em alguma época. É um tanto inusitado que Hebreus e 1 Pedro estivessem ausentes, ao passo que o livro menos frequentemente citado, Filemão, a terceira carta de João, estivesse incluída. Outra questão também importante também, então, olha lá, desde então não tem havido qualquer restrição séria aos 27 livros aceitos no Novo Testamento, quer por católico romano, quer por protestante, Então está aqui um texto aqui, defendendo a fé cristã, o cano do Novo Testamento, Então aqui nós temos o que? Os pais da igreja já reconheciam os 27 livros do Novo Testamento. Passando aqui em Atanásio de Alexandria, na sua carta pascal escrita em 367, onde que ele lista todos os 27 livros, que é reconhecido por Jerônimo na Vulgata Latina e por Santo Agostinho. Tem a figura também de Policarpo, também, que confere alguns livros também do Novo Testamento. Justino Mártir também fala desses livros. Irineu, precisamente, já tem um Novo Testamento praticamente completo de todos os 27 livros do Novo Testamento. Inácio também fala também com autoridade, e não de Paulo e de Pedro, mas fala com autoridade da época que ele era pastor e bispo, acerca do Novo Testamento que já existia. O cano muratoriano, foi descoberto por aquele arqueólogo Muratório, que esse cano é listado do ano 170, já existia todo o Novo Testamento, apesar que faltavam alguns livros, mas já tinha todo o Novo Testamento. Então nós temos aí uma prova que os 27 livros já era reconhecido como autoridade, como regra de fé e de prática, nos 5 primeiros séculos do cristianismo, que é chamada Era Apostólica, do século II até o século V, com o gigante Agostinho. Então nós temos aí os padres apostólicos. Essa palavra padre, em latim, padre significa papai, significa pai. Os padres apostólicos, então os pais apostólicos, século I. Então, essa designação deve-se a Jean Baptiste, em 1686, que denominou de apologista os seguintes escritos: Epístola de Barnabé, Epístola aos Coríntios de Clemente, as 7 cartas de Santo Inácio, a carta aos Filipenses de São Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas. Mais tarde foram acrescentadas o símbolo do apóstolo de Daquê, o catecismo, a segunda carta aos Coríntios de Clemente de Roma, escritos de Papias, carta de Diogneto. Em geral, os padres apostólicos, os pais apostólicos, não deram importância à filosofia. Ouviram-na negativamente. Em especial o pastor de Hermas, Clemente, em suas 2 cartas aos Coríntios. Aí nós temos a figura também dos pais apologistas do século II, Os pais apologistas sentiram a necessidade do uso da filosofia para defender as doutrinas cristãs contra os que atacavam e reconhecia a supremacia da verdade cristã, mas não recusaram o auxílio da filosofia para a sua defesa. Foram necessários fazer uso das fontes filosóficas os pais apologistas do século II. Já os pais
apostólicos não fizeram, mas os pais apologistas sim, porque já era uma apologia. Principais autores dos pais apologistas: São Justino, ou filósofo, Santo Hipólito de Roma, né, que defendeu a questão, criou também a palavra em grego, trindade, né? Quinto, sétimos, Florencio Tertuliano, embora pertencente a uma escola cristã, são também denominados de apologistas os seguintes membros da escola de Alexandria: Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, né? Dionísio de Alexandria, em 225, Santo Atanásio, patriarca e doutor da igreja, né? O grande, gigante. Escolas cristãs do século III até o século V, pais orientais gregos, escola de Alexandria, Clemente de Alexandria, olha, então vamos colocar, escola de Alexandria, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Dionísio de Alexandria, Santo Atanásio de Alexandria. Essa aqui é a escola alexandrina. Temos a escola de Cesareia da Palestina. Orígenes muda de Alexandria e vai para, devido às perseguições, ele sai da cidade de Alexandria e vai para a cidade de Cesareia Marítima, lá para a cidade de Eusébio de Cesareia. Conhece Eusébio de Cesareia? Origem de Alexandria ou Origem de Cesareia. Origem ou cristão, fundador da biblioteca de Cesareia. Gregório, São Pafílio presbítero, Eusébio de Cesareia, pai da história eclesiástica, da escola de Cesareia. Escola de Cesareia da Capadócia. Tem duas Cesareias. Tem a escola de Cesareia da Palestina, onde quem é o bispo lá é o Eusébio de Cesareia, o pai da história eclesiástica. E tem a escola de Cesareia da Capadócia, na Ásia Menor. São Basílio Magno, né, que falou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confeccionando uma pneumatologia da época, a doutrina da Trindade, pontos cardeais sobre a doutrina da Trindade, pontos importantes. São Gregório de Nazianzus estudou com ele, patriarca de Constantinopla, ele foi patriarca da igreja de Constantinopla, doutor da igreja. São Gregório de Nissa, também irmão de São Basílio Magno. Né? São Basílio, ele fundou hospital, orfanato, né? Leprosário, tantas outras coisas, né? Tinha uma irmã chamada Macrina, né, que foi um tipo de freira, de missionário da época lá. Eles fizeram um grande trabalho social. Escola de Antioquia, Teófilo de Antioquia, São João Crisóstomo, o Garganta de Ouro, Teodoro, Victor, Teodoreto de Ciro, São João Damasceno, né, que vem dessa escola. Os pais ocidentais, né, os pais ocidentais latinos: Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Isidoro de Sevilha. Né? Então, essa aqui é a lista principal que foi feita aqui, precisamente como eu falei, nessa época aqui de 1686. Essa denominação, né, ou essa designação deve-se a Jean Baptiste, né, que ele viveu no ano de 1686, que denominou de pais apostólicos ou seguintes cristãos que estão aí, que foi essa lista ao qual eu fiz, ok? Então, é muito preciso aqui, importante que a gente estuda que esses 5 séculos da era cristã é muito importante para nós, para a vivência, para a construção de toda a teologia que nós temos hoje, né? Que ela não caiu do céu com zip tudo. Hoje, quando você chega para ter uma obra teológica, né? Você já tem que pensar que não foi produzida do dia para a noite, né? Uma doutrina de Deus, uma trindade, uma cristologia, uma pneumatologia, a doutrina da salvação, ela já vem desde o 2º século, né? Até o 5º, o 6º, o 7º século para ter um fechamento. Eu vou gravar um vídeo sobre a teologia medieval dentro dos próximos dias, tá? Eu vou falar o que era a teologia medieval, como se deu o semi-pelagianismo, a igreja ortodoxa grega, né, o que ela pensava, o que ela tinha, o que ela defendia. Eu vou falar sobre a questão de toda a teologia medieval. Outra questão também, eu vou falar sobre o escolasticismo também na teologia medieval, vai ser nos próximos vídeos, sobre o realismo, sobre Anselmo, sobre Pedro Lombardo, o realismo moderado, Abelardo, né, Alberto Magno, Tomás de Aquino, e um pouco mais aqui, mas é uma provocação, é uma visão panorâmica acerca desse momento, né, de uns Scotus, né, Guilherme de Ockham, Roger Bacon, né, e as tendências da escolástica que a gente vai analisar um pouquinho, né, nos demais. Um assim sobre São Tomás de Aquino, que veio no século XIII, muito importante, teoria sobre a morte de Cristo,
que essas teorias vêm principalmente nessa época da Idade Média. A Igreja Católica Apostólica Romana estabelece dogmas ou cerimônias religiosas no decorrer do século, que a gente vai analisar um pouquinho nessa teologia da Idade Média, né? E os movimentos de reformista, que a gente vai trabalhar um pouquinho, analisar mais um pouquinho pela frente aí dentro da teologia. E daqui eu termino, né, sobre esse discurso, sobre esse primeiro período da história da teologia, da construção da teologia cristã, que tem no decorrer dessa cristandade nos 5 primeiros séculos da era cristã, que para nós é muito importante, né, muito importante para nós, que devemos se aprofundar, né, devemos procurar rever, né, toda a condição teológica, toda a precisão que nós devemos ter para aprender acerca da nossa vida cristã, do que tem de melhor para nós acerca de toda a história da cristandade. Não é isso? E sabendo que quando você chegar em uma biblioteca, em uma livraria, quando você vê um livro de teologia sistemática, você vai ver que aquelas teologias que estão tudo bem organizadas, em ordem sistemática, em ordem racional e lógica, elas não caíram do céu, todas preparadinhas, do jeito que estão bem organizadas ali. Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina da Trindade, doutrina de Cristo, na deidade absoluta de Cristo, a união hipostática entre duas naturezas. Então teve lutas, brigas, morte, prisões, exílios, né? Levou anos e anos, séculos e séculos para ser construída, para estar aí nessa obra de teologia sistemática muito bem organizadinha, porque dentro da história da evolução, da criação das doutrinas, levou muito. Os 5 primeiros séculos da história cristã foi muito debatido. Tiveram as decisões conciliares, tiveram todo o arranjo para se trabalhar e interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Tiveram que trabalhar as traduções bíblicas, os melhores manuscritos, as melhores ideias da época, né? Então foi realmente uma luta e um grande desafio, né? Então é isso, terminando aqui só com essa leitura, a história do pensamento cristão é um ramo da história da igreja cristã que aborda o desenvolvimento das doutrinas e doutrinas da igreja. Também inclui temas relacionados com questões filosóficas, éticas, políticas e sociais. Então, o estudo da história da teologia cristã é muito importante para toda a formação da nossa vida, né? Da nossa vida no decorrer dessa história patrística ao qual tivemos para se produzir e pensar acerca da graça e a bondade de Deus. Eu só quero pegar aqui esse livro aqui e apontar para você, porque eu coloquei o livro, apontar para você essas 2 obras, entendeu? Muito interessante, que são muito boas. Esse é o primeiro volume, né? O primeiro volume está aqui, é interessante, muito bom, né? Que diz aqui o pensamento cristão, dos primórdios à Idade Média, fala de toda a construção da teologia cristã na era apostólica, grega e latina, tá? E é um livro muito bom, muito importante para você que deseja aprender, você deseja se aprofundar, deseja estar buscando conhecimento da história das doutrinas da igreja cristã. Aqui vou mais uma provocação de como aprofundar. O segundo volume é esse, Pensamento Cristão, da Reforma à Idade Média. São livros abençoados por Deus para nós e para todos que estamos vivendo, né? Quero terminar com a leitura aqui, que você já conhece, 2 Pedro, né? Principalmente para fechar essa questão precisa da era apostólica, dos pais apostólicos, dos pais apologistas, dos pais polemistas, daqueles que foram defensores da fé, que você também pode estar analisando a minha obra lá de apologética, a defesa da fé cristã, também sobre seitas e heresia, que eu falo também das seitas dos dias modernos, que essas seitas hoje não são novidade para nós, elas já vêm desde o mundo antigo, elas só voltaram novamente a estar mortas, estão se revivendo novamente aí para ter como perturbação dentro do cristianismo, né? Dentro do cristianismo. Então elas estão de volta novamente, né? Estão de volta novamente, deixa eu ver que eu não encontro o texto, 2 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Antes, santificai ao Senhor, Deus em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedir, né? Responder.